Fala pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Clara, tô de volta pra mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa e hoje a gente tem notícia boa, tem mais 2 reforços chegando no Vasco, então fica até o final desse vídeo pra saber de tudo que tá rolando e como eu sempre peço pra vocês, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que tá rolando lá no Gigante da Colina. Nessa segunda-feira, dia 2 de setembro, último dia da janela de transferências, o Vasco anunciou o acordo com o meia Maxime Domingues, suíço de 28 anos que estava no Gil Vicente de Portugal. O acordo é pela compra de 100% dos direitos do jogador por cerca de 2 milhões de euros, o equivalente a 12,4 milhões de reais na cotação atual. O jogador vai chegar ao Rio de Janeiro, é esperado na quarta-feira mais ou menos, para realizar os exames e assinar o contrato de 4 anos com o Vasco e aí sim ser anunciado de forma oficial. O Vasco anunciou o acordo com o jogador, mas ainda não fez aquele anúncio que todo mundo está acostumado com vídeo, foto, todas as mídias nas redes sociais. Então, assim que chegar no Rio, resolver todas as burocracias, assinar o contrato, fazer os exames médicos, esse anúncio oficial do Maxime Domingues será feito. Com a camisa do Gil Vicente, na última temporada, o Maxime Domingues realizou 40 jogos, 36 deles como titular, marcou 6 gols e deu 5 assistências. Agora eu vou deixar aqui para vocês um vídeo do comentarista Renato Rodrigues, da TNT Esportes, falando um pouquinho do Maxime Domingues e as suas características. Então fica ligado que o conteúdo é de qualidade. Maxime Domingues, novo reforço do Vasco, meia, 28 anos, jogador que é da Suíça. Olha que curioso. Você conhece, sabe como joga, quais são as suas características, em que posição do campo ele pode atuar? Bom, vamos fazer um pouco de um resumo desse atleta. Primeiro falar da trajetória dele, né? Ele jogou na Suíça, passou também pela Polônia e estava no Gil Vicente de Portugal. Para ver que ele não tem uma carreira em grandes centros, em grandes clubes, mas vamos falar um pouco de como ele joga. É um atleta que primeiramente se destaca pela capacidade técnica. Não é um cara de muita estatura, nem de força, não é um jogador físico, tá longe disso, mas é um cara que com a bola tem um refinamento muito interessante. Ele é um meia que pode jogar também pelo lado do campo. Ele faz muito esse movimento de fora para dentro. Ele tem muito essa característica de jogar pela direita e circular, em achar passe, até por ser canhoto, por ter essa capacidade. É um cara que pega muito bem na bola, tem chute de média e longa distância também, cobrava faltas na sua antiga equipe. É um cara bem criativo, um cara que pode acrescentar ao Vasco nesse sentido, né? Um cara que parte de fora para dentro para criar, para gerar soluções. Capacidade física um pouco inferior, não é um cara de uma rotação muito alta, nem de posição física, nem de choque. É um cara com uma estatura até mais para baixa também, mas eu acho que na questão criativa ele pode ajudar o Vasco na sequência da temporada. Fechou? Segue a gente, compartilha o conteúdo. Valeu! Agora sobre mais um reforço que tá para chegar no Vasco, o tão sonhado zagueiro. O Vasco entrou em acordo com o New Old Boys pelo argentino Jan Glavinovic, de 22 anos. Então agora corre contra o tempo para poder finalizar essa contratação. Em relação aos documentos e toda a burocracia, até o final desse dia, dessa segunda-feira, dia 2 de setembro, que é quando se encerra a janela. O Vasco tinha feito uma primeira proposta pelo Ian, mas o New Old Boys não se agradou com os valores e recusou. O Vasco aumentou essa proposta e aí sim o clube argentino aceitou essa oferta que será de empréstimo por 1 ano com opção de compra. A expectativa do Vasco é conseguir regularizar toda a documentação do zagueiro até o final dessa segunda-feira para também poder fazer o anúncio desse acordo e quando o jogador chegar no Rio de Janeiro, assinar o contrato, fazer os exames médicos e aí sim fazer o anúncio oficial e tudo mais. Ainda sobre o mercado da bola, o Vasco também anunciou nessa segunda-feira o empréstimo do atacante Eric Marcos ao Ludogorets da Bulgária até o meio do ano que vem, que é quando se encerra a temporada na Europa. Ele ficou no time principal do Vasco, atuou por 36 jogos e marcou 2 gols. A gente deseja sucesso e boa sorte ao Cria da Colina. Lembrando que a janela de transferências se encerra hoje à meia-noite dessa segunda-feira, dia 2 de setembro, que era o prazo máximo para o Vasco poder contratar jogadores que estavam em outras equipes. Depois desse dia, o Vasco tem até o dia 9 de setembro, na segunda-feira, para contratar jogadores que estejam sem clube, ou seja, livres e não tenham contrato com nenhuma outra equipe. O Luan Pérez, zagueiro do Fenerbahçe da Turquia, que estava sendo especulado no Vasco, acertou seu retorno ao Santos. Ele atuou por lá entre 2019 e 2021, antes de ir para a Europa. Então agora ele retorna ao Brasil, mas não vem para o Vasco e acertou esse retorno ao Peixe. Agora o zagueiro que o Vasco está perto de anunciar é o Jan Glavinovic, o argentino de 22 anos.
o Vasco encerra essa janela de transferências do meio do ano com 7 reforços, que são eles: Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, Jean David, Maxime Domingues e Ian Glavinovic. Aquele recado que vocês já conhecem da nossa grande parceira aqui do canal, a KTO, fazendo seu cadastro no site, que o link está aqui na descrição desse vídeo, e fazendo seu primeiro depósito com o cupom PEDROSA, vocês ganham 20% de cashback para fazer a sua fezinha lá no site. Então não esquece, vai lá no site da KTO, faz o seu cadastro e no primeiro depósito utiliza o cupom PEDROSA para ganhar esse dinheirinho a mais e se divertir, lembrando sempre com muita responsabilidade e, claro, se você for maior de 18 anos. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita! Agora eu vou deixar aqui para vocês um trechinho do que rolou no programa de hoje no SBT Esporte Rio, com o Pedrosa comentando como foi a vitória do Vasco sobre o Vitória no último domingo por 1-0 lá no Barradão, pela 25ª rodada do Brasileirão. Se liga! Olha aí, jogando fora de casa, o Vascão venceu com o primeiro gol do João Vitor no profissional. Venceu não, inclusive. Né? Ó, eu vou te falar, não tem mais graça, a gente só ganha. Uma semana, 3 vitórias. Brasileirão é isso, tem que vencer. Ô Pedrosa, gostou do jogo do Vasco? Claro, vitória. Eu não gosto de perder. Em cima de vitória. E tem 8 jogos que eu não perco. Que isso, Pedrosa? Tá mentido. Isso aí é um fruto do trabalho do Rafael Paiva, desse grupo de jogadores. O Vasco novamente fez um primeiro tempo abaixo do esperado. O Léo Jardim, eu te amo, Léo Jardim. Porque ele conseguiu fazer 4, 5 defesas absurdas no primeiro tempo, salvou o Vasco de já sair perdendo novamente nessa etapa inicial, só que é uma característica desse time também voltar para o segundo tempo e voltar muito bem. O Vasco melhora demais na etapa final e foi isso que aconteceu porque o Rafael Paiva, ele teve uma ideia inicial de jogar com 4 atacantes, ele colocou o Emerson Rodrigues, o David, o Ryan e o Verratti para poder pressionar o Vitória na linha baixa do Vitória e até pegar o Vitória no contra-ataque, porque o Vitória está no desespero, zona de relaxamento, iria se expor. Só que não deu certo, porque o Vasco ficou sem pensador no meio-campo. O Vasco ficou sem aquele cara para poder articular jogadas ofensivas. E esse cara é o Dimitri Payet. A partir do momento que o Dimitri Payet entra em campo junto com o Jean David, inclusive que foi uma boa contratação, tem se mostrado uma boa contratação para o Vasco da Gama, o Vasco começou a ter pensadores dentro de campo. Caras que facilitam a jogada. Controlou melhor a partida, já era melhor do que o Vitória antes do gol e aí o Payet consegue cobrar o escanteio na cabeça do João Vitor, esse também que tem crescido demais com a camisa do Vasco da Gama, jogando muito e merecia muito esse gol. Então parabéns aí ao João Vitor por esse primeiro gol com a camisa profissional do Vasco. O Vasco chega a 34 pontos, o Vasco tem uma vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil e eu não tenho dúvida de dizer aqui, é o melhor momento do Vasco nos últimos 6 anos e isso tem a ver não só com o trabalho do Paiva, mas a mudança de mentalidade desse grupo, que tem limitações? Tem. O Vasco é brilhante? Não. Mas o Vasco briga, é intenso e começou a tomar gosto pela vitória. Eu vejo que esse momento é o momento de um time maduro. Vamos parar de falar que o Vasco tá brigando pra não cair, hein, pô? O Vasco já não briga pra não cair, ó, tem tempão. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Como eu sempre peço pra vocês, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que rola lá no Gigante da Colina. Lembrando que qualquer novidade, a gente está de volta aqui pra atualizar vocês e também nas redes sociais do Pedrosa. Então fica ligado. Até a próxima. Tchau, tchau.